essa final de hoje entrou para a história do Mundial de Clubes. Quando eu falo história do Mundial de Clubes, eu me refiro principalmente ao sentimento, ao gosto, quase título do time sul-americano que bateu de frente com um dos melhores times do mundo. Bateu de frente, jogou aguerrido, foi para cima, conseguiu sobreviver a um dos melhores meio-campos e um dos melhores ataques aí do mundo. Mas, infelizmente, na hora do 10, Flamengo perde pro PSG. Mas, enfim, vamos falar disso. A reflexão desse vídeo vai ser longa. Acompanha aí, roda a vinheta. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, dá like, velho, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos. Ai, galera, e quase, olha, quase o Flamengo consegue conquistar o bicampeonato mundial em cima do PSG. Galera, triste pro futebol brasileiro, mas, por outro lado, que bom que isso aconteceu. Que bom que foi tão quase, né? Que bom que a diferença não foi tão grande em uma final, tá? Flamengo lutou, Flamengo guerreou nessa final, fez a gente realmente ter aquele sentimento de que dava, entendeu? E mostrou pro mundo inteiro que ele é o melhor time, tirando a Europa, que ele é o melhor time do mundo, não tenho dúvida. Que jogo, né? Que jogo. Flamengo não deixou de ser quem o Flamengo é, não abdicou de suas características, veio com um time pra cima do PSG, não se abalou, não teve medo e soube segurar muito bem a pressão. A retrospectiva do jogo, pra você que assistiu assim, fazia tempo, fazia anos que o Mundial não tinha uma disputa de pênalti. Eu tinha uma disputa de pênalti, tinha sido Once Caldas e Porto em 2004, na época da antiga Intercontinental ainda, nem na 2005 para frente, o Mundial de Clubes nunca havia tido uma disputa de pênaltis. Isso é um alerta, isso mostra que nós estamos chegando. Infelizmente não foi dessa vez. A postura do Flamengo, galera, agora dá para ver o porquê que tá tão difícil de bater o Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. A prova tá aí, galera, a prova tá aí. O PSG sofreu para ganhar esse jogo e teve momentos do jogo que o PSG quase viu a viola indo em caco. O jogo começou com uma posse do PSG muito boa, uma troca de passes, né? Começou ali com o trio, né? O Lee, o Kvaratskhelia e o Doué. O Doué, cara, meu Deus do céu, que esse cara joga muito, joga muito. Só que Léo Pereira, Ortiz, Varela e Alexandro mostraram também por que são a melhor zaga aí do resto do mundo. Não tem conversa, cara. O PSG penou pra ir, né? Pulgar, Jorginho jogaram muito bem, Arrascaeta e Plata, meu amigo. Gonzalo Plata. Esse cara, pra mim o Plata me lembrou muito bem assim o Asprilla contra o Manchester United em 1999, jogando pelo Palmeiras. Sem medo de ser feliz, indo pra cima, jogando, correndo, driblando. Cara, que jogo do Plata. Bruno Henrique também tentou, lutou. Mas o trio, né, do meio campo aí, o Fábio Ruiz, o Vitinha e o João Neves, sim, realmente quando vem com esse trio, o PSG, ele realmente é um time muito agressivo. Os dados vão estar aí na tela, né, vocês podem ver que no primeiro tempo realmente, assim, deu mais PSG. O Flamengo teve chances, teve uma chance ali com um Arrascaeta cortando pro meio, tentando chutar, tá? Só que infelizmente o Rossi, né, não tava num bom dia. O Rossi, mais uma vez, dava pra ver que o Rossi tava nervoso, né? Quase deu o primeiro gol se não fosse ali a bola que ele tirou ali em cima, pra trás da linha, né? Que o Fábio Ruiz já pegou de trivela ali do meio de canhota e marcou o gol. E realmente o Rossi tava nervoso, tava meio que abalado pelo jogo. Por mais que ele tenha sido acionado várias vezes no jogo ali com recuo de bola, pressão do PSG, ele ali flertou um pouco ali com a sorte, né? Flertou com a sorte. O Flamengo não abdicou da saída, da marcação e pressão. Não abdicou. PSG muitas das vezes tinha que rodar muito a bola pra conseguir sair dessa marcação do Flamengo. Vitinha, ele era o quarto homem que buscava para armar o jogo, porque às vezes o trio de zaga não conseguia sair. Quando eu falo trio de zaga, era o Pátio e o Marquinhos fazendo a saída, às vezes com o Nuno Mendes, que, meu Deus do céu, o que é esse cara jogando, né? E o Zaire Emery, que entrou muito bem, mesmo não sendo um lateral, né? Sendo um volante adaptado na lateral. E aí, né,
por conta também de uma falha do Rossi, né? Sai o primeiro gol do PSG ali com o Kvaratskhelia, um cruzamento, e o Rossi não entra firme ali na bola, não consegue entrar firme na bola, um cruzamento ali do Doué e realmente ali resbala na mão do Rossi, não entrou firme, sobra porque Kvaratskhelia 1-0. E o Flamengo era tentando agredir, a Arrascaeta bem. A troca de passe do Flamengo era no limite, mas eles ainda, mesmo às vezes vindo umas tijoladas, o Flamengo dominava, tocava, triangulava, conseguia às vezes voltar a bola, aliviar. O Léo Pereira e o Léo Ortiz, assim, realmente, assim, jogando muito. E pra mim, dos zagueiros ali, o Varela e o Alexandro, Varela seleção uruguaia, Alexandro seleção brasileira, mas assim, sem sombra de dúvida, jogaram muito. Vocês podem ver, né, daí vira o segundo tempo e daí o Flamengo começa a se impressionar um pouco mais, tá? No segundo tempo, começa mais a trabalhar a bola, começa a ter algumas chances, assim, de infiltração um pouco maior do Bruno Henrique, e aí o Carrascal começa a ter alguns erros, ele tentou propor o jogo e daí realmente, né, teve que sair para entrar o Pedro, e daí muda a dinâmica do jogo, né? Porque daí o Bruno Henrique faz a vez do Carrascal, né, continua o Plata no mesmo lado, e aí o Pedro começa a tentar fazer o pivô, né? Teve uma chance, chuta pelo alto, ali no contra-ataque, e aí por sorte aí do destino acontece ali numa bola presa ali no pé da Arrascaeta, uma luta do Flamengo ali no ataque, pênalti ali no Marquinhos. E aí Jorginho vai lá e converte tranquilamente, né? Lembrando que Pulgar e Jorginho estavam amarelados, tá? Jogando muito duro, daí o Flamengo começa, né, 1-1, começa também a botar mais a bola no chão, e o PSG não consegue agredir muito. PSG não consegue. Entra o Barcola, tá? Pelo lado esquerdo. O coreano, o Lee, ele não aguenta o jogo, ele sai machucado também, né? No lugar dele, aí entra o Mailu, né? Mailu também que tinha sido titular aí em outros jogos. E uma característica bizarra do PSG é a velocidade de reposição desses caras, né? Como que eles sobem a marcação deles assim, muito rápido, e o Flamengo sustentando aquilo. É tamanha qualidade que tem a zaga do Flamengo, né? Não é à toa que o Palmeiras na final da Libertadores conseguiu dar 2, 3 chutes pro gol, né? Agora dá pra ter uma noção, né? Se o PSG não conseguia criar muito, quem dirá o Palmeiras, né? É uma seleção. O Flamengo é uma seleção, não tem nem o que falar, um trabalho excepcional assim do Felipe Luiz. E aí no Flamengo conseguiu uma pressão no final do segundo tempo, consegue fazer uma pressão, né? O Jorginho sai também, a Arrascaeta sai. No lugar da Arrascaeta entra o Everton Cebolinha, que entrou muito bem, com muita garra. No lugar do Jorginho entrou o Saul para dar aquela acalmada no meio campo. E no lugar do Pulgar entrou o De La Cruz, que também, olha, sem joelho, jogou muito bem. Só que daí do outro lado você tem um PSG, né? Kvaratskhelia começa a ser anulado pela zaga do Flamengo. No lugar do Kvaratskhelia entra o Ibrahim Mbaye. Mbaye entrou muito bem também. Aí eu achei até estranho, né? O Luiz Henrique substituiu o Doué, que tava muito bem, conseguiu infiltrar muito bem na zaga do Flamengo. Tá? Mas daí entra o Dembélé, tá? No final do segundo tempo. Entrou assim, com algumas limitações, porque tinha vindo de lesão, tava doente. Entra daí o Luiz Araújo. Aí no final do primeiro tempo, o Luiz Araújo entra no lugar do Bruno Henrique. E logo ali daí também, no início da prorrogação, sai o Plata, porque, cara, o que o Plata fez de atacar, defender, chutar, criar, bizarro, assim. Aí ele não aguentou, né? Eu acho que até correu o risco de ter um estiramento, acho que foi câmera que deu no Plata, né? E daí então o Samuel Lino, né? E por incrível que pareça, o Cebolinha começou a atacar o terror mesmo ali no Zaire Emery. Cebolinha ali pelo lado esquerdo, na prorrogação, começou a ir pra cima mesmo. O Flamengo teve chances. O Flamengo conseguiu prender bem a bola no ataque. O PSG tinha dificuldade para criar. E como eles entraram, esses jogadores, eles entraram ali assim meio que zerados, né? O PSG pareceu quando no primeiro tempo da prorrogação morreu e começou só dar Flamengo. Só começou da Flamengo. E ali eu falei, pô, essa realmente o Flamengo tá com uma postura até melhor que o Palmeiras, que se defendeu ali na prorrogação em 2021 contra o Chelsea, né? Do próprio Jorginho, né? O Flamengo com as duas linhas de 4, ele conseguia, assim, basicamente neutralizar toda a troca de posição que o PSG fazia. O PSG troca de posição muito rápido. Muito rápido. O Flamengo teve pouquíssimos erros de saída de bola assim, de querer rifar a bola e tocar no pé do PSG. Diferente ali do Bayern, né? Então, assim, isso daí mostrou, assim, o nível de concentração do time do Flamengo. E, assim, o nível de comprometimento dos jogadores. João Neves tentava espaço, não conseguia. Vitinha tentava espaço para chutar, não conseguia sair chute. A Fábio Ruiz, assim, tentava fazer passe em profundidade, né? Tanto para o Barcola, que entrou depois, tanto pro Dembélé. Só que daí, no segundo tempo, meus amigos, aí o Dembélé já me puxa pra dentro, chuta uma por cima e depois já corta e quase faz um gol. O Jantou
também, assim, agredindo bastante ali na prorrogação, né? Isso porque eu esqueci de falar do gol que o Marquinhos perdeu em cima da linha, né? No final do segundo tempo ali, né? Que aquilo ali foi inacreditável, né? O Rossi sai de uma maneira meio espalhafatosa e, assim, né? Não entrou porque Deus não quis também, né? E daí o PSG pressionou, Dembélé quase faz gol, Barcola quase faz gol, e aí o jogo vai pra pênalti. E assim, galera, pênalti é 50-50. O que eu fico puto da cara e o que eu fico realmente puto e triste é que parece que daí, pô, galera, o Safonov era um goleiro reserva, tá? O Safonov, goleiro reserva, assumiu a titularidade nos últimos 5 jogos. Não é um goleiro acostumado a pegar pênalti. 15 pênaltis ele tinha sofrido todos. Só que na hora do 10, o Flamengo vai e me erra 4 penalidades, em que 2 das penalidades do Flamengo, pra mim, foi assim uma excrescência. Independente se o goleiro avançou um pouco no pênalti do Pedro ou não. O Pedro bate muito mal pra mim. Saul bateu igual nos últimos 10 anos da vida dele. Com certeza assistiram o tape. Ele sempre bateu no lado direito do goleiro, tá? Eles devem ter sabido isso, né? Saul bateu meia altura. De La Cruz foi o único, né? Abrindo pelo Flamengo que bateu com força. E aí, meu amigo, Léo Pereira. Aí Pedro vai lá e bate de maneira muito fraca. Quis dar paradinha e Léo Pereira no meio. Aí nem o Rossi defendendo. Nem o Dembélé, né, acertando o travessão e depois o Rossi defendendo o quarto pênalti. Foi possível, né? Porque daí Luiz Araújo bate forte no canto, mas assim, meio no meio, também não foi tanto no canto. E o Sofonov se consagra defendendo 4 penalidades do Flamengo. PSG, campeão do Mundial de Clubes de 2025. Esse é um canal só de Mundial, né, galera? Nessa parte é hora de a gente fazer uma reflexão aí a respeito, né, do que foi esse jogo e do que é a tendência, o que tá acontecendo, né? Primeiramente, a última cobrança de pênalti que um brasileiro ficou envolvido no Mundial foi o Grêmio contra o Ajax em 1995. Ficou 0-0 e foi pra pênalti. E a última vez, né, depois do Grêmio, só o Porto contra o Once Caldas, que também ficou 0-0 e foi 2004, né? A última. Tinha tido Boca contra o Milan, mas a última tinha sido, então, no Boca contra o Milan foi 2003, no ano seguinte, 2004, disputa de pênalti. Desde então, né, nós tivemos 3 títulos, São Paulo, Inter e Corinthians, e depois só a UEFA, só os europeus, né? Então estamos desde 2012, sem conseguir bater um europeu. Só que esse jogo, o jeito, a postura que o Flamengo mostrou nesse jogo, a capacidade de combater, a capacidade de também poder finalizar o jogo, e eu falo, de agredir o PSG, de levar perigo pro PSG, de conseguir, em determinados momentos do jogo, o PSG não conseguir sair com a bola, de o Flamengo tomar a bola na intermediária, empreender um ataque, tocando a bola, agredindo, tabelando, e remontou os idos aí dos anos 2000. E o que eu quero dizer com isso? No espectro dos últimos 25 anos, vamos falar aí dos últimos 20 anos, desde o Mundial de Clubes, né? Desde 2005. Estudiantes e Barcelona em 2009, Estudiantes leva com o Barcelona para prorrogação, Barcelona faz um gol no último minuto, leva para prorrogação e Messi faz um gol de peito, tá? Ganha de Estudiantes. Uma zaga muito bem postada, um time que lutou até o fim. Kashima Antlers vira em cima do Real Madrid próximo ali dos 70, empata com pênalti. Kashima Antlers quase faz o terceiro e leva para prorrogação e depois o Robozão faz 2. Flamengo, pela segunda vez, né, depois desse 2005, leva para prorrogação de novo a final do Mundial de Clubes e perde para o Liverpool, né, com o gol do Firmino. Palmeiras em 2021 leva para prorrogação com o Chelsea e aos 117, né, mão na bola, pênalti, Palmeiras perde. E agora de novo o Flamengo levando para prorrogação e para pênaltis. O que eu quero dizer com isso? Tá dando, galera, tá chegando. Puta, eu achei que era hoje, né? Falei com meus amigos flamenguistas aí. Ver o PSG, que é um time que foi dado input financeiro, ganhando em cima de um clube centenário aí, cara. Que é a torcida que faz o clube ser o que ele é triste. O Flamengo hoje é uma seleção, né? Não é composto só de brasileiros, a gente tem que entender isso. O que o Saul jogou também, desde quando entrou, apesar de ter perdido o pênalti, jogou. Né? O Saul, que é espanhol, Plata, Pulgar, Varela, Carrascal, Arrascaeta, Jorginho, que é o brasileiro mais italiano, né? Então o Flamengo também é uma seleção de jogadores de fora do Brasil, né? Pega os melhores do Brasil, um dos melhores do Brasil, alguns melhores que já jogaram muito na Europa. O Alexandro aí, jogou na Juventus, bicampeão, Danilo. Então também, né, uma seleção. Fazia tempo, né? Fazia tempo que também, de novo, a gente não arranhava, né? O Flamengo 19, Palmeiras 21... E agora o Flamengo levando para pênalti e perdendo, né, para ele mesmo, né? Infelizmente faltou concentração. Eu acho que infelizmente
Perder 4 pênaltis numa final do Mundial, assim, é inconcebível, infelizmente. Mas daí também foge da competência do Felipe Luiz. Mas vocês estão vendo que o padrão tá... Parece que nós estamos resgatando o futebol brasileiro perante o clube europeu? Nós tivemos o Fluminense, que chegou entre os 4 melhores de 32 clubes do mundo. Fluminense, galera. Então nós estamos recobrando. Nós estamos recobrando que o futebol brasileiro pode ser combativo. Não vai ser o melhor time que vai chegar lá. Não vai ter um São Paulo por exemplo, de 92, que era melhor do que o Barcelona. Não vai ter um Flamengo de Zico, de 81, que era melhor que o Liverpool. O Grêmio, que era melhor que o Hamburgo. Não vai ter. Mas serão times combativos. Tivemos ali de 2013, que foi Raja Casablanca, 14 São Lourenço, 15 River Plate tomando 3, aí 17 ali do Grêmio sobrevivendo, né? Foi 1-0, mas não jogou nada o Grêmio, só tomou pancada do Real Madrid. Aí ó, aí em 18, né? Tigres em 2020 contra o Bayern, né? Inclusive 22 o Al Hilal ali mesmo fazendo 3, tomando 5 do Real Madrid, 23 o Fluminense tomando 4, mas esse tempo aí de uns 10 anos que a gente não conseguia fazer frente, pra falar 6 anos, os últimos 6 anos, 3 jogos, 50% deles foram pra prorrogação. Eu vou repetir, dos últimos 6 anos, metade deles houve prorrogação e um deles foi pra pênalti. O que isso significa? Que estamos chegando, galera. Só que ao mesmo tempo nós temos no Brasil uma baierização, né, do Flamengo. Se Palmeiras, talvez Cruzeiro, talvez Botafogo não continuarem ali com uma boa gestão, uma boa administração ameaçando, daqui a pouco o Flamengo vai começar a ganhar tudo e vai começar a levar tudo e vai ser sempre o time, vai ser um Al-Ahly da América do Sul aí, indo pro Mundial, fazendo frente daí pros clubes europeus. Hoje o Flamengo, ele ficaria com certeza ali top 8 da Premier League, talvez top 6 da Premier League. Não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. Lutou muito bem, mostrou concentração, mas na hora do 10... Cara, por que não chuta forte, né, cara? Falo pra vocês assim, por que não mete uma bomba? Na dúvida, mete uma bomba, cara. Em vez de querer colocar. Os flamenguistas não estão dormindo com o Safonov, né? Que foi o herói do negócio. E aí dizem que o europeu não liga pro Mundial, né? Dizem que o europeu não liga pro Mundial. Nesse momento, eu vou tentar colocar um vídeo aqui, um tape, pelo menos uma foto da hora que eles invadem o campo, que eles ganham nos pênaltis do Mundial. Não liga, imagina. Dentro da casa deles, jogando 100%. Time titular. Não conseguindo jogar, né? Massacrar como eles estavam acostumados a massacrar. Respeitar o futebol sul-americano. E isso é um alerta. Isso é um alerta que realmente estamos chegando. Tinha que ter sido agora, né? 13 anos sem título, 13 anos com o clube europeu ganhando o Mundial. Mas valeu, Flamengo, valeu. Isso daí é uma tendência, né? Isso é uma tendência que nós estamos aí vendo. Eu fico muito feliz. Esse canal não vai acabar enquanto o clube da Conmebol não ganhar o Mundial, galera. Por mais que... vai ser mais difícil. Cara, vai dar Conmebol, velho. Vai dar, Conmebol vai ganhar. Vai ganhar o Mundial, cara. Vai ganhar. O PSG ainda tá bem ainda. Vai pegar um clube europeu que vai se desmantelar, vai chegar no final do ano, vai ganhar. Porque começamos a arranhar. Começamos a arranhar. Lembrando, né, galera, que agora, né, atualizando aqui o ranking aqui, eu tenho que só ver aqui, o Flamengo sobe de posição, o PSG também sobe de posição, né, e depois eu vou gravar um episódio só pra falar como é que tá o nosso ranking aqui do canal, dos clubes aqui do Mundial de Clubes, né, como que tá ficando a classificação aí, ao todo, de todos que já pontuaram em Mundiais de Clube. São 71 times, 71 clubes do mundo que já pontuaram aqui no ranking. Infelizmente, a pontuação do PSG não foi de vice, foi de campeão, né? O Flamengo foi de vice e a gente vai atualizar, né? Mas o Flamengo tá de parabéns. Lutaram até o fim. Não tenho o que falar, né? Não tenho dúvidas aí de que foi o time que mais brigou e o que mais bateu da trave dos últimos 15 anos aí, pelo menos. Né? Tirando o título do Corinthians aí, né? Se for falar os 15 anos. Mas bota aí dos últimos 13 anos, com certeza, né? Dava. Né? Mas agora, né, botar a mão na consciência, né? No momento dos pênaltis, o Flamengo perdeu para ele mesmo, para tristeza aí da maioria dos torcedores aí que viram o Flamengo como o Brasil, como o futebol sul-americano aí tentando vencer uma franquia transnacional que é o PSG. Mas parabéns ao PSG, campeão mundial. Luiz Henrique tirou a uruca, né? Conseguiu ganhar de um clube brasileiro. Não viu, respeito o Flamengo, pode ter certeza que agora os clubes da Europa vão com certeza vão vir falar do Flamengo, isso daí vai percorrer aí os jornais, talvez não com tanta repercussão que a gente daria aqui, mas vai percorrer, né? Vão ver que o PSG suou muito. Parabéns, Flamengo.
Mais uma vez, parabéns, Flamengo. Pelo menos dessa vez não foi uma lavada para outro time. Foi quase, galera. Quase. Flamenguista, parabéns pelo teu time. Parabéns aí. Não tenho o que falar. Volta de cabeça erguida, apesar desse final trágico dos pênaltis, que eu realmente não me lembro de um time ter perdido 4 pênaltis. Talvez o Milan com o Boca Juniors, eu acho que perdeu 3 em 2003. Não chegou a perder 4, acho que acertou 1 e perdeu 3 e acabou ali. Não teve a quinta cobrança. Infelizmente, né? Faltou um pouquinho mais de bomba mesmo nos pênaltis pro Flamengo ganhar. Canal, eu tô de preto, porque eu tô de luto dessa derrota do Flamengo, mas o Felipe Luiz tá de parabéns e os times brasileiros botem a barbinha de molho em 2026. Palmeiras, meu Palmeiras, Abel, se você não rever o futebol do Palmeiras, vai ser difícil pegar o Flamengo. É difícil bater o Flamengo na Libertadores. Os caras tão comendo a bola, velho. E mostraram a qualidade que tem, né? Mostraram o nível do Campeonato Brasileiro, né? Nível do Campeonato Brasileiro. É um time que quase bateu o PSG. Aí arranhou em ser bicampeão mundial. Mais uma vez, galera, já próximo episódio, eu devo gravar já na sequência, eu devo estar entrando então com o nosso ranking atualizado aqui do Mundial de Clubes. Mudou o ranking, tá? Esse ranking eu atualizei com a posição e a classificação dos clubes na Copa do Mundo de Clubes e na nova Intercontinental agora aí com a vitória do PSG. Teve mudança, tem novidade, tá? Tem clube que agora tá entre os 30 aí, tem clube que tá entre os 20 melhores do mundo. E eu vou atualizar vocês aqui mais uma vez. Mais de 30 anos acompanhando o Mundial de Clubes, mas não foi dessa vez, Flamengo. Mas parabéns. Cara, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, mano. Sabe por quê, velho? Porque aqui, velho, eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Valeu, Flamengo. Parabéns, PSG. Até a próxima.